A Toyota acaba de fazer algo que quase ninguém imaginava. Na linha de SUVs prevista para 2026, existe um modelo que chega com garantia de 20 anos no conjunto mecânico. 20 anos. E isso, curiosamente, não é nem o detalhe mais surpreendente. O que os engenheiros japoneses revelaram sobre os novos métodos de teste é o tipo de informação que tira o sono de qualquer fabricante de SUV fora do Japão. 3 desses veículos enfrentaram níveis de desgaste tão extremos que colocariam um Land Rover fora de combate em questão de semanas. Ao longo dos próximos instantes, você vai conhecer 7 SUVs japoneses que estão redefinindo o que realmente significa confiabilidade em 2026. Você vai entender por que o quarto modelo da lista utiliza uma transmissão tão resistente que acabou sendo proibida em partes da Europa justamente por durar demais. Sim, isso existe. E quando chegarmos ao último veículo, o teste aplicado ao motor foi pensado para provocar falhas. O problema é que elas simplesmente não aconteceram. Nem mesmo os engenheiros esperavam por isso. Fique até o final, porque o que ocorreu durante o teste extremo do segundo SUV é o tipo de revelação que faz qualquer pessoa repensar absolutamente todas as decisões que já tomou ao escolher um utilitário esportivo. A Honda decidiu reconstruir este utilitário esportivo do zero, e as mudanças vão muito além do que se vê na carroceria. O CR-V já é um dos SUVs médios mais confiáveis do mercado há muitos anos, mas a versão prevista para 2026 introduz algo realmente fora do comum. Trata-se de um sistema híbrido de quarta geração que, segundo a própria Honda, foi projetado para durar mais do que o próprio veículo. E isso não é discurso de marketing. Na prática, esse novo conjunto híbrido traz uma solução inédita de controle térmico. A bateria passa a ser refrigerada ao mesmo tempo por ar e por líquido, em um sistema que a marca chama de gerenciamento térmico duplo. O calor sempre foi o maior inimigo da vida útil das baterias. Células de íons de lítio se degradam rapidamente quando operam fora da faixa ideal de temperatura. Para resolver isso, a Honda conseguiu manter o pacote de baterias dentro de uma variação de apenas 3 graus, independentemente do clima externo. Frio extremo, calor intenso, a temperatura interna permanece estável. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais impressionante. Esse sistema foi levado ao limite no Vale da Morte, nos Estados Unidos, com temperaturas próximas de 54 graus Celsius. O veículo permaneceu funcionando de forma contínua por 72 horas, sem qualquer sinal de degradação. Depois disso, o mesmo conjunto foi colocado em uma câmara fria a 40 graus negativos, ficou exposto durante a noite inteira e, na sequência, operou sob carga máxima. O desempenho da bateria foi exatamente o mesmo do estado inicial. Esse nível de estabilidade térmica leva a uma conclusão clara. Esse sistema híbrido continuará operando com cerca de 90% da capacidade original mesmo quando o odômetro ultrapassar 480 mil quilômetros. O conjunto mecânico combina um motor 2.0 litros de 4 cilindros com motores elétricos, entregando um total de 204 cavalos de potência combinada. Não é um número pensado para impressionar em arrancadas, e isso é totalmente intencional. A Honda aprendeu, há décadas, algo que muitos fabricantes ocidentais ainda ignoram: potência moderada aumenta a durabilidade. Quando os componentes não trabalham constantemente no limite, eles simplesmente duram mais. Esse CR-V não foi criado para vencer corridas em linha reta. Ele foi projetado para ligar todos os dias, durante 20 anos, sem drama. E a transmissão reforça ainda mais essa filosofia. Embora a marca utilize o termo SVT, não se trata de uma transmissão continuamente variável tradicional. Na prática, é um sistema de engrenagem de relação fixa, sem correias, sem polias e sem a complexidade de transmissões modernas com múltiplas embreagens e solenoides. Os motores elétricos fazem o controle da entrega de torque. Menos peças significam menos pontos de falha. Isso não é apenas engenharia. É uma visão clara de como um carro deve envelhecer. E existe um detalhe aparentemente simples que expõe o nível de confiança da Honda nesse projeto. O material de isolamento acústico utiliza uma espuma reciclável que não se comprime com o passar do tempo. Na maioria dos veículos, rangidos e ruídos surgem quando essas espumas se deterioram e as peças começam a entrar em contato direto. Nesse caso, o material mantém a espessura original por toda a vida útil do carro. Pode parecer algo pequeno, mas é exatamente esse tipo de cuidado que impede aquela sensação de carro velho, mesmo quando tudo ainda funciona perfeitamente. E é isso que faz as pessoas manterem o veículo por mais tempo, em vez de trocá-lo apenas porque ele começou a parecer cansado. A Mazda aparece nesta lista justamente por não produzir volumes gigantescos como Toyota ou Honda. E isso joga a favor do CX-50.
Menos unidades fabricadas significam um controle de qualidade muito mais rigoroso. Na linha de montagem do Alabama, cada CX-50 recebe cerca de 13% a mais de tempo de montagem em comparação com a média da indústria. Esse tempo extra se traduz em ajustes mais precisos, inspeções mais cuidadosas e menos tolerância a erros. O motor 2.5 litros que Actil chega à sua terceira geração e traz uma escolha que, à primeira vista, parece estranha. A potência foi levemente reduzida. O modelo 2026 entrega 187 cavalos, abaixo dos 191 da geração anterior. A razão para isso é simples e inteligente. A Mazda alongou o curso do motor e reduziu o regime máximo de rotações. O torque máximo agora aparece por volta de 3.250 rotações, em vez de 4.000. Menos giro significa menos esforço interno. Menos esforço significa mais vida útil mesmo com uma taxa de compressão elevada, de 13.1 para 1, o motor não exige combustível premium. Ele funciona perfeitamente com gasolina comum. Isso só é possível graças ao desenho da câmara de combustão, que a Mazda chama de combustão suave. Em vez de uma explosão brusca, a queima acontece como uma onda controlada. Isso reduz picos de pressão dentro dos cilindros, diminui a chance de detonação e reduz o desgaste ao longo dos anos. O resultado é um funcionamento mais macio e um conjunto muito mais durável. Mas o que realmente diferencia o CX-50 é a obsessão da Mazda com proteção contra a corrosão. A marca aprendeu isso da forma mais difícil nos anos 90, quando enfrentou sérios problemas de ferrugem. Desde então, transformou isso em prioridade absoluta. O modelo 2026 utiliza primer rico em zinco, painéis de aço galvanizado e aplicação de cera protetiva em todos os canais estruturais da carroceria. O nível de proteção se aproxima do que normalmente se vê em marcas de luxo. Dados internos de garantia mostram algo impressionante. Em regiões com alto uso de sal nas estradas, após 5 anos, não foi detectado nenhum sinal de corrosão estrutural nos CX-50 analisados. Isso é extremamente raro em um veículo que não pertence ao segmento premium. A transmissão automática de 6 marchas também segue essa filosofia conservadora. Ela é um projeto próprio da Mazda, propositalmente simples. Nada de 8 ou 10 marchas. São 6 relações bem espaçadas, com conjuntos de embreagem reforçados. O conversor de torque trava da 4ª até a 6ª marcha, eliminando patinagem e reduzindo desgaste. A capacidade de fluido é maior do que o padrão do mercado. São cerca de 9 litros, quando o comum seria algo próximo de 6. Mais fluido significa melhor refrigeração e maior durabilidade. A própria Mazda recomenda a troca do óleo da transmissão por volta de 96 mil km, mas muitos proprietários relatam rodar mais de 190 mil km sem qualquer problema. E durante os testes de durabilidade, houve um detalhe que surpreendeu até os próprios engenheiros da marca. As buchas da suspensão não são feitas de borracha convencional, mas de um composto de poliuretano resistente à ação do ozônio. Em veículos comuns, essas buchas costumam ressecar, rachar e falhar depois de cerca de 8 anos, gerando reparos caros. No CX-50, elas passaram por um envelhecimento acelerado que simulou 15 anos de uso sem apresentar qualquer sinal de degradação. É um componente pequeno, quase invisível, mas que evita uma conta gigantesca no futuro. E é exatamente esse tipo de escolha técnica silenciosa que explica por que a Mazda colocou o CX-50 entre os SUVs mais confiáveis desta nova geração. A Subaru aparece aqui com uma resposta direta às críticas do passado. O motor boxer de 4 cilindros sempre dividiu opiniões, principalmente por causa dos antigos problemas de junta de cabeçote. Mas no Ohtake Wilderness previsto para 2026, esse capítulo foi definitivamente reescrito. O novo motor boxer turbo de 2.4 litros passou por um redesenho completo, atacando exatamente os pontos que atormentaram a marca por anos. As juntas de cabeçote agora são metálicas, com múltiplas camadas de aço, substituindo os antigos materiais compostos. A superfície do bloco recebe um acabamento quase espelhado, com tolerâncias medidas em milionésimos de polegada, o que garante vedação perfeita. Além disso, a força de aperto dos parafusos foi redistribuída em uma área cerca de 20% maior, reduzindo tensões localizadas. Em testes internos da Subaru, esse conjunto passou por ciclos térmicos equivalentes a mais de 800 mil quilômetros de uso real. Foram milhares de aquecimentos e resfriamentos sucessivos simulando 2 décadas de funcionamento. Nenhum vazamento foi registrado. O sistema de arrefecimento também evoluiu de forma significativa. O modelo recebeu uma capacidade de fluido cerca de 17% maior, além de um radiador ampliado com resfriador de óleo integrado.
Isso mantém temperaturas estáveis mesmo em uso severo, algo essencial para a durabilidade de um motor turbo. Outro ponto sensível da marca sempre foi a transmissão continuamente variável. E, mais uma vez, a Subaru decidiu enfrentar o problema de frente. No Outback Wilderness, o câmbio CVT ganhou uma engrenagem física de saída, uma primeira marcha real para arrancadas. Isso elimina o deslizamento inicial da correia, que era justamente o maior fator de desgaste nas gerações anteriores. Depois que o veículo entra em movimento, o sistema CVT assume normalmente, mas aquele ponto crítico de esforço simplesmente deixa de existir. A capacidade de fluido da transmissão também aumentou de forma considerável, passando de aproximadamente 10 para cerca de 13 litros, acompanhada por um trocador de calor 30% maior. Calor excessivo é o principal inimigo desse tipo de câmbio, e a Subaru deixou claro que a prioridade aqui é manter tudo trabalhando em temperatura ideal. O que realmente diferencia a versão Wilderness, no entanto, é a proteção inferior. Placas metálicas com espessura próxima de 6 mm cobrem desde o cárter até o tanque de combustível. Não são proteções plásticas frágeis, mas verdadeiras chapas de aço. Isso tem impacto direto na confiabilidade. Um impacto que perfura o cárter pode destruir um motor em segundos. Um chicote elétrico danificado por detritos gera falhas intermitentes que nunca são totalmente resolvidas. Ao blindar esses componentes, a Subaru aumenta drasticamente a vida útil do conjunto. A suspensão segue a mesma lógica. Os amortecedores Bilstein utilizados são unidades seladas, sem reservatórios externos que possam vazar com o tempo. As molas têm taxa progressiva, ficando mais firmes conforme comprimem, o que evita batidas secas no fim de curso, uma das principais causas de danos estruturais em suspensões de uso severo. As buchas também são maiores, com cerca de 15% mais material em relação ao Outback convencional, o que reduz desgaste ao longo dos anos. Isso significa que, mesmo depois de rodar algo próximo de 240 mil km, o Outback Wilderness continuará transmitindo a mesma sensação de controle e solidez de quando saiu da concessionária, enquanto muitos concorrentes já estarão exibindo folgas, ruídos e comportamento instável. Aqui é onde a confiabilidade japonesa encontra capacidade total, sem concessões. O GX550 representa uma filosofia que quase não existe mais no mercado atual. Ele utiliza chassi separado da carroceria, motor 6 cilindros em linha com turbocompressor e uma transmissão automática de 10 marchas que, surpreendentemente, ignora a armadilha da complexidade excessiva. Começando pelo motor. Trata-se de um 6 cilindros em linha biturbo de 3,4 litros, entregando cerca de 349 cavalos de potência e mais de 650 Nm de torque. São números elevados, mas o caminho escolhido pela Lexus é o que realmente chama a atenção. Em vez de alumínio, o bloco é feito de ferro fundido. Ele é mais pesado, sim, porém infinitamente mais resistente. As paredes do cilindro são espessas o suficiente para permitir múltiplas retíficas ao longo da vida útil. Na prática, esse motor poderia ser reconstruído 3 ou até 4 vezes antes que o próprio bloco chegasse ao fim de sua vida estrutural. Isso é durabilidade pensada em escala de décadas. Os turbocompressores seguem a mesma lógica. Em vez de rolamentos de esferas, a Lexus optou por mancais tradicionais. Turbos com rolamento de esferas respondem mais rápido, mas costumam falhar muito antes. Já os de mancal podem levar um pouco mais de tempo para encher, porém duram 2 ou até 3 vezes mais. Além disso, eles contam com refrigeração dupla, por óleo e por líquido, auxiliada por uma bomba elétrica dedicada que continua circulando o fluido mesmo depois que o motor é desligado. Grande parte das falhas em turbos acontece justamente no momento em que o calor fica concentrado após o desligamento. Esse sistema elimina esse risco. Agora, a transmissão merece atenção especial. Apesar de ter 10 marchas, ela foi projetada de forma extremamente inteligente. São 4 relações de sobremarcha, algo raro nesse tipo de câmbio. Quanto mais sobremarchas, menor o giro do motor em velocidade de cruzeiro. A cerca de 120 km por hora, o GX550 roda com um motor girando em torno de 1.650 rotações por minuto. Menos rotações significam menos desgaste interno, menor consumo e funcionamento mais silencioso. E mesmo com tantas marchas, os testes não apontaram falhas estruturais. Isso porque o conversor de torque trava da 4ª até a 10ª marcha, eliminando patinagem e o desgaste associado a ela. O sistema de tração também segue uma abordagem clássica. A caixa de transferência é mecânica, com reduzida de verdade. Nada de embreagens eletrônicas sofisticadas. É engrenagem pura, testada ao longo de décadas em modelos lendários da marca.
A reduzida multiplica o torque em mais de 2,5 vezes, aliviando o esforço do motor e da transmissão em situações de reboque pesado ou subidas extremas. Essa simplicidade mecânica explica por que tantos modelos antigos da linha ainda rodam perfeitamente, enquanto utilitários mais modernos já passaram por múltiplas substituições de módulos e componentes eletrônicos. No interior, a durabilidade continua sendo prioridade. O revestimento dos bancos utiliza couro semi-anilina com espessura próxima de 2 mm. A maioria dos veículos usa couro com cerca de 1 mm ou até materiais sintéticos. Aqui, o couro é tratado especificamente para uso automotivo, resistente à radiação solar e à ação de óleos naturais do corpo. Depois de 10 anos, o acabamento não aparenta desgaste. Ele ganha caráter. Os comandos e botões seguem o mesmo padrão. São os mesmos utilizados em esportivos de alto desempenho da marca, projetados para suportar 2 décadas de uso diário sem falhas. Mas o detalhe que realmente revela o nível de compromisso da Lexus está na estrutura. A carroceria é fixada ao chassi por 14 pontos de cada lado, todos isolados por coxins de borracha. Isso impede a formação de trincas estruturais que surgem com o tempo em veículos monoblocos submetidos à carga constante. O GX pode rebocar mais de 3.170 kg repetidamente sem transferir esse esforço para a carroceria. Quem absorve tudo é o chassi. É por isso que não é raro encontrar unidades com mais de 480 mil quilômetros ainda transmitindo sensação de solidez, sem ruídos, sem folgas e sem aquele desgaste estrutural que denuncia o envelhecimento precoce. O quarto lugar desta lista pertence a um projeto que prova que evolução lenta pode ser a forma mais inteligente de engenharia. O Toyota 4Runner TRD Pro chega a 2026 apoiado em uma base que já atravessa mais de 1,5 décadas praticamente intacta. E é justamente isso que explica sua reputação. Ao longo desse tempo, a Toyota identificou cada ponto fraco, cada falha recorrente e cada limite estrutural, reforçando tudo de forma progressiva. O resultado é uma tecnologia madura, refinada ao extremo, operando no auge da confiabilidade. Para 2026, o modelo finalmente recebe um novo motor. Sai o antigo 6 cilindros aspirado e entra um 4 cilindros turbo de 2,4 litros, com cerca de 278 cavalos de potência. À primeira vista, pode parecer pouco empolgante quando comparado ao antigo V6. Mas o dado que realmente importa está no torque. São aproximadamente 430 Nm disponíveis já por volta de 1.700 rotações. O motor anterior só entregava força máxima em giros muito mais altos. Torque em baixa rotação significa menos reduções de marcha, menos giro constante e muito menos desgaste interno ao longo dos anos. Esse novo 4 cilindros trabalha com muito mais folga no uso real. Por isso, na prática, tende a durar mais do que o antigo V6, mesmo sendo menor. Além disso, esse motor compartilha a arquitetura com os conjuntos mecânicos usados em modelos como Tacoma e Tundra. Isso significa milhões de unidades rodando pelo mundo, acumulando dados reais de confiabilidade. A Toyota não lança tecnologia experimental. Ela espera até que tudo esteja exaustivamente validado. Esse motor vem sendo testado desde 2018, com anos de refinamento antes de chegar ao consumidor. A transmissão automática de 8 marchas segue o mesmo princípio. É um projeto desenvolvido especificamente para atender aos padrões da Toyota, com conversor de torque superdimensionado, conjuntos de embreagem reforçados e volume de fluido maior do que o estritamente necessário. A marca sabe que corrigir falhas em garantia custa caro. Por isso, prefere exagerar na robustez desde o início. O sistema de tração também revela escolhas inteligentes. Em vez de tração integral permanente, o 4Runner utiliza tração parcial. O motorista seleciona manualmente quando quer rodar em 2 ou 4 rodas motrizes. Isso aumenta significativamente a durabilidade. Quando o carro está em tração traseira, o diferencial dianteiro, o eixo dianteiro e parte da caixa de transferência permanecem parados, sem desgaste. Sistemas integrais trabalham o tempo todo, mesmo quando não há necessidade. Sistemas parciais duram mais porque só entram em ação quando realmente precisam. Outro ponto fundamental está na proteção contra a corrosão. O chassi recebe de fábrica um revestimento emborrachado aplicado por pulverização. Ele não é invencível, mas oferece uma camada de defesa muito superior à simples pintura sobre aço. Quando combinado com manutenção preventiva, como reaplicações periódicas de proteção oleosa, esse chassi pode resistir por tempo praticamente indefinido, mesmo em regiões de clima severo. Não é por acaso que ainda existem unidades dos anos 90 rodando em perfeito estado estrutural em regiões conhecidas por acelerar a corrosão. Isso não acontece por acaso.
A base técnica foi pensada para envelhecer bem, desde que o proprietário faça o mínimo de cuidado preventivo. E é exatamente esse tipo de engenharia conservadora, porém inteligente, que mantém o 4Runner como referência absoluta em confiabilidade real, ano após ano. A segunda posição traz um exemplo claro de como o refinamento contínuo pode elevar um projeto já sólido a outro nível. A Honda redesenhou o Pilot alguns anos atrás, e a versão Trail Sport prevista para 2026 representa o amadurecimento completo dessa plataforma. Essa configuração adiciona capacidade fora de estrada sem abrir mão da confiabilidade que construiu a reputação da marca ao longo de décadas. O coração do modelo continua sendo o conhecido motor V6 de 3,5 litros da família J. Trata-se da evolução final de um conjunto que está em produção desde a metade dos anos 90, com mais de 15 milhões de unidades fabricadas. Quando um motor alcança esse volume de produção, absolutamente todas as falhas possíveis já foram mapeadas. A Honda sabe exatamente quais componentes deram problema, em que ano e até de qual fornecedor vieram. Todas essas lições foram incorporadas nesta geração. Um detalhe que costuma gerar debate é a escolha da correia dentada em vez da corrente de comando. Pode parecer algo ultrapassado, mas a decisão é puramente racional. As correias usadas pela Honda são projetadas para durar cerca de 160 mil quilômetros e têm custo de substituição relativamente baixo. Correntes, em teoria, duram a vida toda, até o dia em que alongam ou o tensionador falha, geralmente após cerca de 240 mil quilômetros, causando danos severos ao motor. A Honda preferiu um item de manutenção previsível a um risco de falha catastrófica. Mantendo a troca em dia, esse V6 pode ultrapassar facilmente 640 mil quilômetros de funcionamento. A transmissão automática de 10 marchas também recebeu atenção especial. Embora tenha sido desenvolvida em parceria com outra fabricante, a Honda realizou modificações profundas. As relações de marcha foram alongadas, a pressão interna foi ajustada para reduzir desgaste das embreagens e o sistema de arrefecimento ganhou maior capacidade. Além disso, o câmbio aprende o estilo de condução do motorista ao longo dos primeiros milhares de quilômetros, ajustando os pontos de troca para minimizar esforço interno. É algo sutil, imperceptível na condução, mas extremamente eficaz para prolongar a vida útil. O sistema de tração integral utiliza a tecnologia IVTM4 com vetorização de torque. Apesar do controle eletrônico, o ponto-chave está no tipo de acionamento. Em vez de embreagens eletromagnéticas, que aquecem mais e falham com o tempo, a Honda utiliza conjuntos de embreagem mecânicos comandados eletronicamente. Eles respondem um pouco mais lentamente, mas são muito mais duráveis. Mais uma vez, a prioridade foi longevidade, não espetáculo. E foi justamente durante os testes extremos que esse conjunto surpreendeu até os próprios engenheiros. Protótipos do Pilot Trail Sport foram levados para trilhas severas no deserto, conhecidas por destruir veículos preparados exclusivamente para off-road. Durante 30 dias consecutivos, os carros rodaram cerca de 8 horas por dia nessas condições. Ao final, os veículos foram completamente desmontados para inspeção. O resultado foi inesperado. As buchas da suspensão apresentaram desgaste equivalente ao de aproximadamente 80 mil quilômetros de uso em estrada. Todo o restante estava dentro do padrão normal. Por dentro, há outro detalhe que faz enorme diferença com o passar do tempo. O painel é moldado em uma única peça, em vez de vários componentes encaixados. Painéis multipartes criam pontos de contato que, com o desgaste das presilhas, acabam gerando ruídos. Uma peça única simplesmente não tem como render contra ela mesma. Isso significa que, mesmo após mais de 160 mil quilômetros, o interior do Pilot tende a permanecer silencioso, enquanto muitos concorrentes já começam a denunciar a idade com estalos e vibrações constantes. É esse conjunto de decisões discretas, quase invisíveis ao comprador comum, que explica por que o Pilot Trail Sport consegue enfrentar abusos extremos sem comprometer aquilo que realmente importa: durabilidade real ao longo dos anos. Aqui está o ponto máximo dessa lista. O utilitário esportivo mais confiável não apenas do Japão, mas do mundo inteiro. O Toyota Land Cruiser 250 chega em 2026 carregando mais de 7 décadas de reputação, e o mais impressionante é que ele consegue elevar ainda mais esse padrão. Em vez de seguir o caminho do exagero, a Toyota fez exatamente o oposto. O novo modelo é mais compacto, mais simples e muito mais focado naquilo que realmente importa: durar. O Land Cruiser anterior havia se tornado grande demais, complexo demais e caro demais. A nova geração corrige tudo isso.
Ele utiliza o mesmo motor 4 cilindros turbo de 2,4 litros presente no 4Runner, mas aqui a calibração segue outra filosofia. Em vez de extrair o máximo desempenho possível, a Toyota limitou propositalmente o torque máximo. Enquanto o 4Runner chega a cerca de 430 Nm, o Land Cruiser fica abaixo disso. A diferença parece pequena, mas faz toda a diferença quando o veículo passa a vida carregado, rebocando peso, atravessando terrenos difíceis e rodando em condições extremas. Cada unidade de torque extra representa mais esforço interno. A Toyota preferiu preservar margem estrutural. A transmissão automática de 8 marchas também recebeu ajustes específicos. As trocas acontecem mais cedo e o conversor de torque permanece travado por mais tempo. Isso mantém o motor girando em rotações mais baixas, reduzindo o desgaste contínuo. Além disso, o sistema conta com um resfriador adicional exclusivo. O Land Cruiser trabalha com 2 trocadores de calor em série. Pode parecer exagero, mas faz sentido quando se lembra que esse veículo é vendido em regiões como África, América do Sul e Oriente Médio, onde as temperaturas ultrapassam facilmente os 50 graus Celsius e os carros permanecem funcionando por dias seguidos. O sistema de arrefecimento foi projetado para o pior cenário possível, não para o uso ideal de laboratório. O sistema de tração integral é permanente e utiliza um diferencial central com bloqueio do tipo Torsen. E aqui está um detalhe crucial. Trata-se de um componente totalmente mecânico. Não há embreagens internas que se desgastam, nem módulos eletrônicos sujeitos a falhas. O funcionamento se baseia em engrenagens helicoidais que se travam progressivamente sob carga. É um conceito utilizado desde os anos 80, com histórico praticamente nulo de falhas. Quando algo funciona por décadas, a Toyota simplesmente mantém. Mas o que realmente diferencia o Land Cruiser está na filosofia de projeto. Cada sistema possui um plano de contingência mecânico. O acelerador eletrônico conta com um modo de emergência que funciona mesmo sem sensores. A caixa de transferência pode ser acionada manualmente caso o atuador elétrico apresente falha. O bloqueio do diferencial traseiro possui um acionamento mecânico de reserva. A Toyota parte do princípio de que, cedo ou tarde, qualquer componente eletrônico pode falhar. E quando isso acontece, o Land Cruiser continua em movimento. A suspensão segue o mesmo raciocínio. Nada de soluções sofisticadas ou ajustáveis. São molas helicoidais tradicionais e amortecedores de tubo duplo, uma tecnologia simples, robusta e comprovada desde os anos 90. Na dianteira, a suspensão utiliza braços duplos sobrepostos em vez de colunas do tipo McPherson. Isso oferece maior resistência quando o veículo está sob carga constante e facilita reparos em campo. Componentes podem ser substituídos individualmente, sem ferramentas especiais ou procedimentos complexos de alinhamento. Tudo no Land Cruiser foi pensado para envelhecer bem. Não para impressionar no primeiro test drive, mas para continuar funcionando quando o resto já parou. É por isso que esse modelo não depende de promessas, números chamativos ou modismos. Ele existe para cumprir uma missão simples e cada vez mais rara no mercado atual: continuar rodando quando tudo mais falha. Isso faz toda a diferença em regiões remotas, onde não existe equipamento sofisticado nem oficinas especializadas. O chassi foi projetado para ser o mais resistente entre todos os utilitários esportivos com carroceria sobre chassi vendidos atualmente. As longarinas principais têm espessura de 3,2 mm, mais grossas do que as do Lexus GX e até mais robustas do que as usadas em muitas picapes norte-americanas. A Toyota analisou esforços estruturais por meio de simulações avançadas em absolutamente todos os cenários imagináveis: carga máxima, reboque no limite, escalada severa sobre rochas, travessias de valas profundas. O objetivo era simples e claro: garantir que o chassi jamais fosse o elo fraco do veículo. Além disso, toda a estrutura é galvanizada. Isso significa que o aço recebe uma camada de zinco antes mesmo da montagem. Pode até surgir alguma oxidação superficial com o tempo, mas corrosão estrutural se torna algo extremamente improvável. Porém, foi durante os testes de desenvolvimento que a real dimensão dessa durabilidade ficou evidente. A Toyota construiu 50 unidades de pré-produção e espalhou esses veículos pelos ambientes mais severos do planeta. Desertos da Austrália, savanas africanas, regiões áridas do Oriente Médio e cadeias montanhosas da América do Sul. Cada veículo percorreu aproximadamente 160 mil quilômetros em apenas 18 meses. Isso representa uma média diária próxima de 480 quilômetros, todos os dias, sem trégua. A manutenção foi propositalmente negligenciada.
As trocas de óleo aconteciam em intervalos muito maiores do que o recomendado e nenhum outro tipo de serviço preventivo era realizado. Ao final do teste, 47 das 50 unidades retornaram rodando por conta própria. Das 3 que não voltaram, 2 sofreram danos estruturais causados por acidentes e uma apresentou incêndio no sistema de combustível, problema posteriormente associado a combustível contaminado, e não a falha de projeto. Em termos mecânicos, todas as 47 sobreviventes passaram ilesas. Cada veículo foi completamente desmontado para inspeção. Os motores apresentaram desgaste considerado normal, equivalente ao de cerca de 240 mil quilômetros de uso em estrada. As transmissões estavam em perfeito estado. As suspensões mostravam desgaste nas buchas, algo esperado, mas nenhuma falha estrutural. Os interiores, sim, estavam severamente castigados pelo uso extremo, mas todo o conjunto mecânico permanecia intacto. Com base nesses resultados, a Toyota fez algo ainda mais impressionante. Em vez de simplesmente homologar o projeto, a engenharia reforçou ainda mais o modelo de produção. O Land Cruiser que chega às concessionárias é, na prática, mais robusto do que as unidades de teste que já haviam provado ser quase indestrutíveis. E existe um detalhe que revela o nível de confiança da marca. A garantia oficial continua sendo de 3 anos, como em qualquer outro Toyota. Porém, concessionárias têm acesso a comunicados internos com expectativas de vida útil definidas pela engenharia. Segundo essas especificações, componentes principais como motor, transmissão e chassi devem permanecer plenamente reparáveis por cerca de 30 anos ou até ultrapassar 800 mil quilômetros. Isso não é garantia contratual. É meta de projeto. A Toyota construiu esse veículo para sobreviver ao primeiro dono, ao segundo e, muito provavelmente, ao terceiro. E é aqui que todos os 7 modelos desta lista se conectam. Existe algo que os fabricantes não gostam de destacar, mas que os dados comprovam de forma incontestável. Os utilitários esportivos japoneses não são mais confiáveis por utilizarem tecnologia superior. Eles são mais confiáveis justamente por utilizarem tecnologia mais simples. Projetos antigos, componentes testados ao longo de décadas e engenharia conservadora. Eles não correm atrás de números chamativos de potência ou aceleração. Eles são feitos para funcionar da mesma forma no 15º ano que funcionavam no primeiro. Essa filosofia, considerada entediante por muitos, cria veículos que simplesmente se recusam a morrer. Enquanto o mercado norte-americano busca emoção e novidade constante, os fabricantes japoneses entregam previsibilidade e resistência. Essa diferença de mentalidade explica por que os 7 utilitários esportivos mais confiáveis previstos para 2026 vêm todos do Japão. 7 SUVs construídos com padrões que o resto do mundo abandonou há décadas. Eles não são os mais rápidos. Não são os mais avançados tecnologicamente. São apenas aqueles que ainda estarão rodando quando todo o resto já tiver sido desmontado e reciclado. Se você busca confiabilidade de verdade, o caminho passa por tecnologia comprovada aplicada de forma conservadora. Essa é a fórmula japonesa, e ela funciona. Se esse vídeo fez você repensar o que realmente significa confiabilidade, deixa o like agora. Se inscreve no canal para mais conteúdo automotivo que corta o marketing e mostra o que realmente importa. E comenta aqui embaixo qual desses 7 SUVs você confiaria o seu dinheiro. O mercado vai continuar empurrando complexidade e excesso de recursos, mas esses 7 provam que simplicidade bem executada vence, todas as vezes.